Hoje eu vou falar sobre o golpe da ayahuasca. Eu falei tanto no começo que era pra gente se perceber natural, né? Perceber como que a gente é natural. E dentro dessa perspectiva, foi engraçado, né? Depois que eu percebi, obviamente, que eu dei risada. Porque dentro do meu trabalho hoje, eu passei o trabalho inteiro falando. Aí vocês já devem ter sacado, né? Esse é o meu natural. Mas era engraçado porque eu ficava questionando, eu falava, não, mas eu quero ouvir, eu não quero falar. Eu quero ouvir, mãe, fala comigo. Quais são as indicações, né? Quais são esses caminhos, os próximos caminhos que eu preciso percorrer, para onde que eu cresço, para onde que eu vou. E eu falando, só eu falando. E eu percebia toda a espiritualidade presente, não é que eu estava sozinha, tinha plateia me ouvindo. Aí chegou uma hora que eu percebi que o meu natural é falar. Esse é o meu natural. E que quando eu não falo, eu estou sobre uma outra perspectiva de olhar, de aprender. Mas dentro da minha missão, é falar, é a comunicação, não tem jeito. E dentro dessa perspectiva, eu acredito que muitos de vocês também tenham se visto de alguma forma que é natural para vocês. E eu falei sobre o ser natural, sobre ser, né? Independente de qualquer título que eu tenha, eu sou uma pessoa que adora falar, adoro me comunicar, adoro passar tudo aquilo que eu aprendi para frente. Porque essas são as minhas sementes. E dentro dessa perspectiva, eu descubro o ser natural. Mas o meu ser natural também é calar, também é aprender, também é ouvir. Eu gosto de ouvir. E nesse gostar de ouvir, isso também faz parte do meu ser. Porque dentro de todos nós temos metade luz, metade sombra, ou um pouco mais, ou um pouco menos de cada um. E dentro dessa luz e dentro dessa sombra, a gente precisa se reconhecer. Eu ouço muito de algumas pessoas quando falam, meu filho latim. Eu ouço muito de algumas pessoas quando falam assim, nossa madrinha, aconteceu tal. Não era eu. Eu devia estar com encosto, uma quiumba. Aí eu falo, não, talvez seja a tua sombra manifestada. A sombra que você esconde de você mesmo. E talvez essa sombra quisesse se defender o território. Porque diferente de muitos espiritualistas que falam por aí sobre ir contra o ego, eu não sou contra o ego. O ego é uma perspectiva individual do todo, mas nós somos o todo. E mesmo ilusório, ele nos traz a responsabilidade sobre aquilo que nós estamos vibrando para o mundo o tempo inteiro. Quais são as nossas sementes? Porque quando a gente se classifica, eu sou terapeuta, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu estou. Porque nessa passagem de tempo é o que eu estou fazendo. Mas pode ser que numa próxima passagem ou numa anterior, a história tenha sido completamente diferente. E também era eu. É aí que a gente começa a perceber a importância do eu, a importância do ego. Dentro do todo, tudo aquilo que eu vibro reverbera. Isso é lei universal. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Lei do ritmo é outra lei universal. Tudo tem ritmo. Lei da vibração é outra lei universal. Tudo vibra. E nós, como seres, temos ritmo. Tudo que a gente planta, a gente colhe, a gente vibra. E tem mais 4 leis por aí que a gente também está abaixo. E essas leis se comunicam com o nosso ser, que se comunicam com o nosso corpo, que se comunicam com as situações da vida no qual a gente passa. Tudo se comunica o tempo inteiro. Mesmo eu tendo uma perspectiva individual sobre esse todo. O maior erro de uma pessoa que vive o ego é achar que nada dela traduz ou não tem resposta diante do todo.
É aí que o ego se torna realmente ilusório. Tem pessoas que fazem mal para elas, através das drogas, através da bebida, através da maledicência, através de se chicotear. Cada um tem uma sombra de dor aí que reverbera nessa negatividade. E muitas dessas pessoas acham que se eu tô fazendo mal só pra mim, tá tudo bem. Mas não é assim. Não existe fazer mal pra você sem fazer mal pros outros. Não existe. Não existe nada que você não faça pra você, que você também não esteja fazendo para os outros. Se eu não trabalho o meu amor próprio, como é que eu sou capaz de reconhecer o amor para dar para o outro? Eu entrego também uma ilusão de amor, também uma ilusão de ser e de estar. Nós somos seres infinitos que estamos encarnados. Essa é a verdadeira realidade. E diante dessa realidade, por sermos seres infinitos e somos partes do todo, é que a gente adquire a responsabilidade por tudo aquilo que eu faço, penso, sinto, vibro, por tudo aquilo que eu entrego de mim para o universo, achando, muitas vezes, que isso não tem efeito. Sempre tem efeito. Tudo que eu faço para mim, mesmo a portas trancadas, mesmo sem estar compartilhando com o outro, isso fica no meu DNA, porque isso sou eu. E seguir a vida de uma forma natural é entender isso. É entender que o ser saudável, ele está aqui para se expandir, para aprender, para melhorar. E para tantos outros adjetivos que a gente pode trazer, que são visões espiritualistas, de evolução. Quando a gente vive uma vida natural, a gente vai conforme aquilo que o universo nos propõe. A gente sai de uma reação que muitas vezes pode ser positiva ou negativa. A gente interpreta aquilo que o universo está mandando e faz as nossas escolhas. Porque diante dessas escolhas é que eu vou plantar sementes e que eu vou colher mais tarde. Então, acabar com o seu dia porque alguém falou algo que você não gostava é uma escolha. Ficar chateado porque o teu projeto não dá certo é uma escolha. Por mais que a gente ainda não tenha essa percepção. Por mais que a gente ainda ache que somos fruto do acaso. Onde na realidade não somos. Nós estamos aqui para presenciar e experienciar a luz e as sombras. Só que quanto mais despertos estivermos, quanto mais trouxermos essa reflexão para a nossa vida. Ok, isso aconteceu, o que eu vou fazer com isso? Eu estou lendo um livro que eu não lembro o nome, gente. Eu falo desse livro para todo mundo, mas assim que eu puder eu vou falar. Que dá um exemplo de, às vezes, uma pessoa saiu para almoçar. E ela marcou com um amigo a 1h da tarde. Quando dá 1h10, esse amigo diz que vai se atrasar mais 1 hora. Por motivos X, tá? E essa pessoa fica brava, se irrita, começa a ligar para todo mundo, tenta adiantar a agenda, consegue resolver, tenta e fica numa vibração extremamente negativa. Isso é uma escolha. Porque um ser intelectualizado, expandindo mentalmente, ele vai perguntar para o universo: Universo, se aquilo que eu agendei não deu certo, o que você tem para me mostrar? O que tem para acontecer que eu precisaria estar nesse local, nessa hora, sozinha? E quando a gente observa tudo aquilo que está ao nosso redor, muitas vezes a gente descobre respostas para as nossas questões, saídas de lugares que a gente imaginava que não era capaz de sair. Às vezes é uma conversa paralela que você ouviu, às vezes é alguém que vem te perguntar alguma coisa e o campo das ideias se abre diante da sua mão. E se a gente aprender a navegar nessa ciclicidade da vida,
a nossa vida tende a ser mais tranquila. Porque ninguém, em sã consciência, vai escolher ficar bravo, vai escolher ficar chateado, vai escolher ficar magoado ou com raiva de alguma coisa. Porque para quem estuda e sabe que tudo aquilo que eu vibro está formando o meu futuro, não vai querer formar um futuro com mágoa, raiva, chateação ou qualquer outra coisa. E somos seres infinitos, somos seres naturais, que estamos completamente inconscientes sobre como é o tempo natural das coisas, da Terra, sobre como tudo funciona. O que é natural para mim? E geralmente o que é natural para mim não é natural para o outro. Às vezes eu tenho muita facilidade em aprender algo e a pessoa está do meu lado no mesmo tempo e não aprendeu no mesmo tempo. Eu vejo muita gente tentando corromper os vícios dizendo: imagina, minha avó morreu com 99 anos fumando e morreu atropelada. Você não é sua avó, só para começar. Se a gente fizer um estudo agora e todo mundo começar a fumar hoje, vai ter gente que vai estar com câncer daqui a um ano. Vai ter gente que não vai nem passar perto dessa doença. A gente vai arriscar? Por que arriscar fazer algo ou participar de algo que a gente sabe que é nocivo? Não existe inteligência nisso. E essa inteligência, ela precisa ser adquirida. Eu lembrei do César agora. Falta de inteligência não é burrice. Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando de ignorância. Porque todas as respostas estão aí. Às vezes a gente precisa pelejar mais um pouquinho para adquirir. O que me fez chegar aqui foram todas as questões que eu venho trazendo desde a minha infância. Eu passei por diversas religiões, porque eu queria que alguma me respondesse as minhas questões. Quando uma não conseguia responder mais, eu ia para outra. Quando outra não conseguia responder mais, eu ia para outra. Porque aquilo precisava fazer sentido para mim. Eu não acreditava numa espiritualidade punitiva, eu não acreditava numa espiritualidade de céu e inferno, eu não acreditava numa espiritualidade sarcástica que me via sofrer e não me dava a mão. Porque isso para mim não faria o menor sentido, não faz o menor sentido dentro do campo de evolução. Não faz. Mas a espiritualidade real me ensinou que nem sempre eu vou ter pai e mãe dentro da espiritualidade. Que às vezes eu estou no escuro, mas tem um interruptor ao meu alcance. Eu preciso fazer um movimento de buscar. Sabe aquela historinha do padre que tava... Vocês já devem ter ouvido, para quem não ouviu vai ser novidade. Teve uma enchente, e aí essa água começou a subir, e aí todo mundo foi pro telhado. Tinha umas 4 pessoas junto com o padre, e o padre rezando, falando: Deus, me tira daqui, o Senhor vai me salvar. Eu tenho certeza que o Senhor vai me salvar. Chegou um barco, pegou as outras 3 pessoas, ele falou: não, é Deus que vai me salvar, eu não vou no barco. Chegou um helicóptero, ele falou: não, é Deus que vai me salvar. Aí ele morre afogado. Quando ele desencarna, ele encontra com quem? Com Deus. Ele fala: poxa Deus, eu tenho tanta fé no Senhor, sabia que o Senhor ia me salvar, o Senhor não me salvou, estou aqui morto. Ele falou: meu filho, eu mandei um barco, mandei um helicóptero, e você não quis. E a espiritualidade que eu conheço é essa. É aquela que me pede muitas vezes para encontrar saídas, não onde está a minha fé, porque a fé cega também é ruim. Entender que a espiritualidade, ela vai me trazer respostas, muitas vezes por caminhos que eu nem imagino. Às vezes através de uma pergunta, que quando eu respondo, tem outra coisa minha sendo selecionada. Então, estar aberta para aquilo que o universo me manda, me traz respostas todos os dias. O tempo todo. E me permitir viver essa história é ter fé nela.
Porque tem horas que a gente se perde de tudo. Do pai, da mãe, do irmão, dos amigos e de tudo mais que a gente possa acreditar que tenha força. Mas uma coisa que eu não me permito, e aí eu tô falando em primeira pessoa, é me perder da minha fé. Todas as vezes que eu me sinto sem fé, eu ajoelho aqui, ó, e eu falo, eu não sei o que vocês vão fazer, mas a minha fé, eu preciso dela para viver. Mas não dá 10 minutos. Mas por quê? Porque eu busquei. Porque o meu movimento de buscar, para mim não é tanto faz não ter fé. Para mim não é tanto faz não viver uma vida abundante. Para mim não é tanto faz viver uma vida sem resposta. Mas tem a hora de caçar e tem a hora de observar a caça. É isso que os caboclos da mata nos ensinam. Tem a hora que a gente precisa entender que se a gente está satisfeito, eu posso deixar os animais viverem. Eu não preciso viver 24 horas por dia caçando, porque aquilo vai me trazer muito mais problema do que solução. Quantas coisas a gente não faz no automático 24 horas por dia? Porque tem um sentimento de falta internalizado que a gente não sabe o que é e a gente vai buscando respostas. Excesso de comida, excesso de álcool, excesso de drogas, excesso. Isso não é abundância. A abundância é você se sentir satisfeito com aquilo que você tem no dia. A abundância é você se sentir seguro, visto, amado, primeiramente por você. Porque o outro, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a me dar a mão, ninguém é obrigado a me oferecer ajuda, ninguém é obrigado a nada. E a gente ainda transfere para o outro essa sensação de abundância. Eu sou abundante porque eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos e amigas, graças a Deus. Mas coitado deles se precisarem de mim agora, no meio do ritual. Porque eu tenho vida e afazeres e obrigações. Para com a minha vida, para com a minha espiritualidade. Eles podem me procurar a hora que eu estiver disponível, com certeza eu vou estar lá. Com certeza. Isso as minhas amigas sabem, não tenha dúvida. Mas tem coisas que são primordiais. Então, minha filha, procura outra. Procura outra pessoa que está disponível. Porque às vezes o universo está mandando sua vizinha, mas você não quer. Eu quero aquela pessoa. Porque só aquela pessoa é capaz de me ajudar. Quantas vezes a gente não foi egoísta na hora de receber ajuda? Quantas vezes a pessoa que estava oferecendo a mão não tinha nem para ela? E a gente, no cunho do nosso egoísmo, falava, obrigada. Olha como você é boazinha. Será que é bondade mesmo? Ou ela estava querendo ser vista por você? Será que é bondade mesmo? Ela usou essa ajuda ou essa caridade para se sentir maior e melhor, porque ela sozinha ainda não reconheceu. A gente precisa começar a entender quais são as ilusões de ser. Ser é muito simples, mas complicado ao mesmo tempo. Porque ser quem você é simples. O complicado é quando vem a mente cheia de regra. Você tem que ser uma boa menina, você tem que ajudar as pessoas, você tem que fazer caridade, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem. Quantos pacientes e pacientes eu vejo que estão doentes, pensando no mundo inteiro, mas não pensam em se ajudar. Pessoas incríveis e fenomenais, que se parasse só para respirar, conseguiriam ver o quão grandes são. Mas que estão cheias de crença de que eu preciso ajudar o outro, eu preciso fazer pelo outro. A mãe abandonou na infância, agora a mãe tá ruim. Tem 18 irmãos. Mas é ela que tem que ajudar. Porque ela tem que ser boazinha. Porque ela tem que retribuir. Porque ela tem. De verdade, o que ela está retribuindo é amor.
Ou é a necessidade de ser boazinha? Para tentar se validar em cima das ações. A gente só entrega com caridade aquilo que a gente tem em abundância. Se eu tenho amor em abundância, vai ser natural amar os outros. Se eu tenho abundância de dinheiro, vai ser natural ofertar os outros. Se eu tiver paciência em abundância, eu serei paciente com os outros. É assim que é. É assim que se existe. Então precisamos olhar as nossas faltas, olhar os nossos buracos e entender o verdadeiro significado da palavra abundância. Abundância. Validar as tuas flechas, validar a tua energia, validar a tua presença, validar a tua essência. Se você precisa ser algo, já está errado. Porque tudo aquilo que eu preciso não é natural. Talvez tenha algo que a gente precise. Descobrir a nossa própria naturalidade. E não é um caminho fácil. Porque diante disso tem vários muros construídos na nossa mente que nos impedem de enxergar a realidade. São os véus da ilusão. Maia, como os hindus chamam. Esse nome é tão lindo, né? Precisava significar ilusão. Mas cada um desses véus, quando cai, a gente começa a perceber a verdadeira realidade do ser. De que eu não sou isso, eu estou aqui. De que eu não sou o meu sentimento, o meu pensamento, as minhas ideias. Eu não sou o meu trabalho, eu não sou a minha identidade como RG, eu não sou o meu CPF. E é assim que a gente sai desse caminho já traçado por outras pessoas e passa a viver quem nós somos. Então dorme com esse barulho. Quem são vocês? Gratidão pela presença aqui. Gratidão a toda a egrégora de caboclos que hoje pegou fundo. Não falou só de abertura de caminho, ou só de caçar, ou só de... Foi fundo na alma para trazer essas interpretações para a gente entender o que é ser. Então, gratidão pela presença de vocês. Arro! Arro!